Oi, estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim falar sobre intimidade com Deus. Como ter mais intimidade com Deus? Essa é uma pergunta que muitos se fazem, principalmente quando estão começando na vida cristã. Como que eu ouço mais a voz de Deus? Como que eu vou saber se sou eu que está falando, se é Deus falando, sou eu que está pensando, se é Deus falando comigo? Como que eu vou saber? Como que eu vou criar essa intimidade com Deus? Uma coisa, primeiro, a intimidade, por exemplo, uma intimidade com um amigo, ela não é adquirida assim do nada. Do nada vocês são íntimos, vocês conversam de tudo. Tem um tempo, tem uma escolha, tem, querendo ou não, uma escolha de você pegar e escolher ser amiga daquela pessoa, começar a conversar com aquela pessoa e se abrir para aquela pessoa, começar a criar uma intimidade com essa pessoa e se tornarem amigos. O, com Deus não vai ser diferente. Para você ter uma intimidade com Deus, é necessário você buscar a Ele, é necessário você buscar ler a palavra dEle, é necessário você buscar jejuar, orar. Por quê? Porque a palavra dEle é onde a gente vai conhecer a Deus, onde a gente vai conhecer a Jesus, onde a gente vai conhecer quais são os planos dele para nossas vidas, qual que é a vontade dEle. Através da oração, a oração é quando a gente começa a falar com Deus, a conversar com Deus, a pedir coisas, mas também a agradecer, a entender coisas. E é onde Deus também fala conosco. O jejum é quando a gente mata a nossa carne, quando a gente escolhe morrer todos os dias e nascer para Cristo, e matar a nossa carne e crescer o nosso espírito. O Espírito de Deus em nós, no caso. Então, vamos lá no vídeo. Vamos começar por ler a palavra. Muitas vezes a gente fala assim, eu quero ser íntimo de Deus, eu quero aprender mais de Deus, só que quando a gente, quando a gente vai ler a palavra, né? Quando vai ler a palavra, pega e só lê, tipo, tô lendo um anúncio assim na TV e foi, acabou. Não tem uma reflexão, não tem uma oração, não tem nada, é simplesmente algo mecânico. Por que isso é tão complicado? Porque a palavra é a nossa espada contra Satanás. Então, Satanás não vai deixar com que a gente leia, não vai deixar que a gente entenda facilmente a palavra. Quando a gente for começar a ler a Bíblia, vai acontecer de mil e uma coisas. Então, a gente tem que buscar, antes de começarmos a ler a palavra de Deus, antes de começarmos a ler a Bíblia, antes de começarmos a nossa devocional, temos que orar a Deus, pedindo discernimento e pedindo para Deus nos livrar de tudo, que Satanás ele não consiga nos tirar do foco que ele quer do que Deus quer nos falar através dessa palavra. Não busque apenas lê-la, ler o que está escrito, assim, tipo, como um livro, mas busque também refletir no que está sendo escrito, porque muitas coisas a gente vai precisar reler para entender. Busque uma versão da Bíblia que você entenda, que não seja simplesmente palavras difíceis, porque eu sou uma pessoa culta. Não, busque uma versão onde você consiga entender o que está sendo dito, que você consiga perceber o que Deus está querendo falar com você. Muitas coisas na palavra a gente só vai conseguir entender com a sabedoria que vem de Deus. A gente tem o conhecimento, mas a sabedoria é Deus quem dá. Para a gente entender as coisas do Espírito, Deus nos capacita. Por isso que a gente tem que orar antes de buscarmos a Deus na palavra também. E escreva assim, eu entendi isso, isso e isso, para que quando você precisar, você possa voltar nesse lugar onde você escreveu e você vai lembrar do que Deus te falou. Você vai lembrar que não era coisa da sua cabeça, que você, como uma pessoa humana, nunca que entenderia aquilo, nunca que conseguiria discernir aquilo. Não busque parar de ler a palavra só porque você não está entendendo, mas busque permanecer lendo, continue lendo a palavra, continue lendo a Bíblia, até que isso seja seu maior prazer, isso seja sua maior vontade, porque no começo é sim um tanto quanto maçante, só que depois você vai
Depois, quando você vai percebendo que, como a palavra, os buracos no seu coração, assim, os buracos, a falta que você sentia no seu coração vai sendo preenchida, você vai percebendo como é boa e como nos aproxima de Deus, como Deus fala conosco através da palavra dele e como a gente conhece cada vez mais a Deus a Deus e a Jesus através da palavra dele, através da Bíblia. Próximo ponto, oração. A oração, muitas vezes, a gente acaba fazendo, na hora que eu vou dormir eu vou orar e eu tô tão cansado que eu só falo as mesmas palavras de sempre e antes de completar o amém, assim, eu já tô dormindo. Primeiro, a oração, ela é uma conversa. Para você ter essa conversa, não basta apenas você repetir as mesmas coisas, porque senão é aquele sentimento que muitas vezes nós temos, minha oração não passou nem do teto. Mas por que isso? Porque você está repetindo as mesmas coisas, você está falando sempre as mesmas coisas. Não se tornou uma oração, uma conversa com Deus sincera sobre o que aconteceu no seu dia, sobre o que você fez, o que te entristeceu, o que te alegrou, o que você acabou caindo como. Tenha uma conversa com Deus, busque, para você ter mais intimidade com Deus, busque realmente falar com Ele, conversar com Ele. Ai, Pai, hoje eu acordei cedo, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Ai, Pai, eu pequei. Aquela pessoa, ela me fez fazer isso e eu acabei sucumbindo, eu acabei pecando, acabei sendo uma pessoa brava, essas coisas. Converse com Deus, fale com Deus nos detalhes, mesmo que Ele já saiba, Ele quer que você fale com Ele, porque para você ter uma intimidade com uma pessoa, você precisa realmente conversar com essa pessoa, você realmente precisa conversar e se abrir, não apenas falar assim, perdão pelos meus pecados, mas você não sabe nem o que você fez. Como que você vai mudar se você não sabe nem o que você pecou? Se você não falou assim, eu pequei nisso, nisso e nisso. Próximo ponto. Oração. Oração não. Já foi oração. Próximo ponto. Jejum. A gente tem que buscar jejuar. Por quê? Antes, eu não entendi assim, por que do jejum? Por que eu vou ficar sem comer? Como que isso funciona? Será que às vezes eu não tô barganhando com Deus? Eu não tô falando assim, se eu fizer isso daqui, se eu fizer esse jejum por tanto tempo, daqui o Senhor vai me fazer isso daqui. Mas o que significa o jejum? O que quer dizer o jejum? Depois eu entendi. O jejum é nada mais, nada menos do que a gente recusar a nossa carne, matar a nossa carne, as nossas vontades e deixar com que o Espírito cresça em nós. Quando a gente escolhe não comer, por exemplo, não comer para que o Espírito de Deus... quando a gente escolhe não comer e que isso é uma coisa do nosso corpo, se a gente não comer, a gente morre. Quando a gente escolhe fazer isso, a gente está permitindo que Deus cresça em nós, que a nossa carne morra, mas que Deus cresça em nós, o Espírito dele cresça em nós, vai crescendo. E quando ele cresce em nós, há uma mudança. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente jejua, o Espírito de Deus cresce em nós, Jesus cresce dentro de nós, a gente fica mais semelhantes a ele. Então, é muito importante a gente jejuar, matar a nossa carne todos os dias, aos poucos, fazer propósitos de jejum, de oração, de ler a palavra em tanto tempo. Não vai ser fácil, no começo não vai ser fácil, durante também não, mas não busque não ceder às coisas que Satanás coloca, não ceder aos nossos próprios prazeres, às nossas próprias vontades. Porque Satanás, ele não quer que a gente leia a palavra, não quer que a gente ore, não quer que a gente busque estar mais próximo de Deus. Por quê? Porque quando a gente busca estar mais próximo de Deus, a gente está mais munido contra Satanás, a gente está mais revestido da armadura de Deus, a palavra, a nossa espada. Então, quando a gente busca afiar a nossa espada, Satanás, ele se enfurece. Ele fala assim, se ela afiar a espada dela, se ela ler a palavra, ela vai saber o que eu estou planejando, ela vai ver quando eu estou tentando fazer isso, então eu não vou permitir que ela leia.
Eu não vou permitir que ela ore, ela vai estar com muito sono, ai, ela vai colocar o celular, as outras coisas na frente. Então, busque fugir do inimigo e estar mais... Fugir não, né? Porque ele tem que fugir de nós. Busque estar mais próxima de Deus. Vamos ler aqui Tiago 4, do versículo 7 ao 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quando a gente busca estar mais próximo de Deus, estar mais íntimo de Deus, o diabo foge de nós. Então, resista, busque estar mais próximo, porque assim o diabo ele não vai ter poder sobre nós, entende? E é basicamente isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e que vocês busquem estar mais próximos de Deus, busquem uma maior intimidade com Deus, ok? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!